Solicitamos ao secretário ad-hoc, vereador Tadami Kawata, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano Araújo Filho. Presente. Avelina Aparecido Rocha. Presente. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto de Almeida Normanha, presente. Clemente Cavazana, presente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Edipo Pereira. Edipo Pereira, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, presente. José Carlos Santos Fernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Sidney Girão. Sidney Girão, ausente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, 11 vereadores presentes, 8 ausentes. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 19ª sessão ordinária, do segundo ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, e de início em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner. Estando ausente, convidamos o vereador Mário Mardegan para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. O que é mesmo agora? Mateus capítulo 12, versículos 13 a 21. Enquanto ele ainda falava às multidões, estava ao lado de fora sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuraram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Agradecemos o vereador Mário Mardegan pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata que anote a presença do vereador Jaime José da Silva e Sidney Girão. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada.
Comunicamos, senhores vereadores, que as contas do mês de maio se encontram à mesa, à disposição dos senhores vereadores. A leitura, solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Correspondências do Executivo. Resposta ao requerimento do vereador Antônio Edivaldo Costa, 171/98. Ofício também resposta ao requerimento do vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Ofício 2602, resposta ao requerimento Tadami Kawata. E o ofício 2637, resposta aos requerimentos de Edivaldo Antônio dos Santos, Tadami Kawata, Antônio Edivaldo Costa, Mário Mardegan, Jaime José da Silva, Antônio Edivaldo Costa e Mário Aparecido Pavan Birubiru. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Deputado Federal Marcelo Deda, resposta à moção de autoria dos vereadores Antônio Edivaldo Costa e Ney Giron. Senhor Suyama Takeu, resposta ao requerimento do Edil Tadami Kawata. Delegado Seccional de Polícia, doutor Ademir Gasque Sanches, resposta ao requerimento de autoria do vereador Jaime José da Silva. Vocês três, depois da... Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, a par dos nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência com finalidade de justificar nossa ausência à 16ª sessão ordinária, realizada no último dia 18 de maio de 98, conforme atestado anexo. Sem mais, firmamos-nos respeitosamente Nelson Reis Alves, vereador PPB. Senhor presidente, a par dos nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência com finalidade de justificar nossa ausência à 15ª sessão ordinária, realizada no último dia 11 de maio de 98, conforme atestado anexo. Clemente Cavazana, vereador PMDB. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização em Araçatuba testa esclarecimento sobre a Lei Federal número 9.506/97. Câmara Municipal de Marília encaminha cópia do requerimento 783/98. Câmara Municipal de Presidente Prudente envia fotocópia do requerimento 2.237/12. A PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, agradece a atuação dos senhores vereadores e funcionários na liderança da Feira da Amizade. Solicitamos ao secretário Adoc Tadami Kawata que anote a presença dos vereadores Édipo Pereira e Edivaldo Antônio dos Santos. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Ufa, legal. Senhor presidente, em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município, estamos submetendo à apreciação dessa casa o incluso projeto de lei que fixa as diretrizes orçamentárias do município de Araçatuba para o exercício de 1999. Estão inclusas disposições sobre limitações de gastos com pessoal e educação, bem como o direcionamento dos gastos públicos para as áreas de maior necessidade.
Nele também estão os dados e os elementos necessários para a elaboração da peça orçamentária. É de se frisar que na confecção do presente projeto, além do aspecto técnico, foram observados as disposições contidas nas Constituições federais, estaduais e na Lei Orgânica do município de Araçatuba. As secretarias municipais do Planejamento e da Fazenda estão à disposição dos nobres vereadores para qualquer esclarecimento que venha a ser necessário. Considerando a relevância da matéria e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do município, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação. Prefeita Germínia Dulce Venturoli. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Autoriza o Executivo Municipal a adotar de iluminação pública a Rua Pontes de Miranda. As despesas decorrentes da execução do presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Edivaldo Antônio dos Santos, vereador PSDB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Autoriza o Executivo Municipal a adotar de iluminação pública a Rua Francisco Mendes. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento. Edivaldo Antônio dos Santos, vereador PSDB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Felizmino Rodrigues e Carvalho a Rua 10, localizada no bairro Chácaras Arco-Íris. Sidnei Giron, vereador PPB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Autoriza o Executivo Municipal a criar o serviço de transporte de passageiros através de lotação. Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador PMN. Tendo em vista a ausência do vereador Antônio Edivaldo Costa, o projeto não será considerado objeto de deliberação, enquanto persistir a ausência do vereador autor da matéria. Autoriza o Executivo Municipal a adotar de iluminação. Adentrando ao plenário, vereador Dunga, consultamos o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei por ele apresentado. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Autoriza o Executivo Municipal a adotar de iluminação pública a Rua Ernesto Nazaré. Edivaldo Antônio dos Santos, vereador PSDB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Adelino Graton a Rua 3, localizada no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado. Sidnei Giron, vereador PPB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei.
Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário ad-hoc Tadami Kawata que anote a presença dos vereadores Nelson Reis Alves, Antônio Edivaldo Costa e Bonifácio Campaner. Solicitamos ao secretário Carlos Renan que proceda a leitura para a votação dos requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário urgência para discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria de Estado dos Negócios de Esportes e Turismo em tramitação nessa casa. Mário Mardegan, vereador do PRP. Solicitamos ao secretário ad-hoc Tadami Kawata que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento que solicita a inclusão do projeto 068/98 na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Antônio Edivaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidnei Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Hélio Correia. Sim. Senhor presidente, 18 vereadores votaram sim. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 100/98, de autoria do Executivo, que celebra convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo em tramitação nessa casa. Edival Antônio dos Santos, vereador do PSDB. Solicitamos ao secretário ad-hoc Tadami Kawata que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidnei Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim.
Valério Cambuí. Sim. Antônio Edivaldo Costa. Sim. Senhor presidente, 18 votos pelo sim. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 107/98, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo. Edivaldo Antônio dos Santos, vereador, PSDB. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes, Tadami Kawata, que proceda a chamado os seus vereadores para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Senhor presidente, um vereador ausente, 17 votos pelo sim. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Marcílio Moreira de Souza, ocorrido dia 20 de maio, aos 51 anos, que o senhor Marcílio deixe os pais, o senhor Benedito Moreira de Souza e a senhora Aparecida Veronese de Souza e os irmãos Edson, Isabel, Paulo, Jair, Sebastião e José, que o falecimento do senhor Marcílio entristeceu o grande número de pessoas, pois era conhecido e querido da coletividade araçatubense. Requeremos ouvir do plenário um voto de pesar pelo falecimento do senhor Marcílio Moreira de Souza. E que seja dado conhecimento à família lutada na rua Santa Luzia, 192. Mário Aparecido Pavan Birubiru, vereador do PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiada a senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, o município possui convênios com a Senfica, Centro de Formação Integral da Criança e do Adolescente. Se positivo, quais os cursos mantidos por força de convênios? Mário Aparecido Pavan Birubiru, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Emílio Marcon, ocorrido dia 2 de junho de 98, aos 77 anos de idade, que o senhor Emílio deixe os filhos Antônio, Vitório, Carolina, José Carlos e Luiz, que o senhor Emílio era conhecido e admirado da coletividade araçatubense. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Emílio Marcon, ocorrido dia 2 de junho de 98, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada, na rua Carlos Aparecido Buzão, 336. Mário Mardegan, vereador PRP. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o relevante trabalho desenvolvido no nosso município pela professora Hiroko Ogawa, que a senhora Hiroko, natural do Japão, é professora sênior da Japan International Corporation Agency, vindo especialmente à nossa cidade com o objetivo de ministrar por 2 anos cursos de língua japonesa no Centro de Difusão da Língua Japonesa de Araçatuba, mantido pela Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, que diversos professores de Araçatuba e toda a região noroeste participaram desse curso, que foi altamente produtivo, contribuindo sobremaneira para o aperfeiçoamento desses professores da língua japonesa. Requeremos ouvir o plenário o voto de aplauso à professora Hiroko Ogawa pelo excelente trabalho desenvolvido em nosso município no ensino da língua japonesa, junto a professores de Araçatuba e de toda a região noroeste. Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário. Seja oficiado, senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, qual o prazo para a entrega da escola de primeiro grau em construção do conjunto habitacional Hilda Mandarino? A Prefeitura Municipal está em dia com seus pagamentos junto à construtora. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador do PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Koiji Yamada, ocorrido no último dia 4 de junho, aos 62 anos de idade, que o senhor Koiji deixa a esposa a senhora Tomiko Anzi Yamada e a filha Denise. O falecimento do senhor Koiji consternou grande parte da comunidade, pois era pessoa conhecida e querida por todos aqueles que com ele conviveram. Requeremos, ouvido o plenário, um voto na forma regimental, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Koiji Yamada, ocorrido dia 4 de junho de 98, aos 62 anos de idade. E que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada, na rua Mato Grosso, 938. Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, queremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiado, senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, qual o prazo para a entrega da unidade básica de saúde em construção na área localizada no cruzamento das ruas Manuel Carvalho Santana e dos Fundadores? Segundo, a Prefeitura Municipal está em dia com seus pagamentos junto à construtora. Mário Aparecido Pavan, vereador Birubiru, do PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no próximo dia 14 de junho de 98, o Judô Clube Araçatuba Mora comemorará seus 50 anos de fundação, que em comemoração ao seu cinquentenário de fundação será realizado também nessa data um grande torneio de judô no Ginásio de Esportes Plástico Rocha, que por essa academia já passaram centenas, se não milhares de jovens buscando o aprimoramento desse esporte, que os atletas dessa academia já conquistaram diversos torneios, trazendo medalhas e títulos para o nosso município. Requeremos ouvir o plenário um voto de aplauso ao Judô Clube Araçatuba Mori pela comemoração do seu cinquentenário de fundação, que se dará no próximo dia 14 de junho, e que desse nosso ato seja dada ciência ao homenageado na rua Regente Feijó 319. Antônio Divaldo Costa Dunga, vereador do PMN, Avenida Aparecido Rocha, vereador do PMDB. O
O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente. Daremos início agora ao pequeno expediente, onde farão uso da palavra os vereadores Arlindo Mariano de Araújo Filho, Avelino Aparecido Rocha e Bonifácio Campaner. Com a palavra o vereador Arlindo Mariano. Dispensa. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Dispensa. Vereador Bonifácio Campaner. Dispensa. Encerramos assim o pequeno expediente. Daremos início agora à ordem do dia. A ordem do dia composta por 10 itens. Primeiro item da pauta, discussão única do projeto de lei número 073/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Direção Regional de Saúde de Araçatuba, DIR 6, objetivando fornecimento de complementação alimentar a crianças do CCI Doce Cantinho. O projeto tramita em urgência da lei orgânica. A Comissão de Justiça irá parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Embora questionável quanto ao mérito, já que as creches municipais que atendem no mais das vezes crianças carentes não possuem atendimento à altura do idealizado, o projeto é legal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa Dunga. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social exara parecer favorável. A Comissão de Educação também pronuncia-se favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 073/98, de autoria do Executivo Municipal. Segundo item da pauta, discussão única do projeto de lei número 074/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a receber por doação gratuita microcomputadores e periféricos, máquinas de escrever, móveis e utensílios do Ministério da Fazenda, Delegacia de Administração em São Paulo e da outras providências. O projeto tramita em urgência Loma. A Comissão de Justiça irá parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal e meritório, não carece de correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator,
Acompanham pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 074/98, de autoria do Executivo Municipal. Terceiro item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 068/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Estado dos Negócios de Esporte e Turismo. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana, exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é oportuno, não merecendo correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei propugnando por sua aprovação. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha Clemente Cavazana, também pela legalidade. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa pela Comissão de Justiça. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Esporte, Turismo e Lazer. Vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador Hélio Correia. Favorável. Vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 068/98, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Hélio Correia. Gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência, com relação a esse terceiro item da pauta, tendo a necessidade da Prefeitura Municipal de Araçatuba, através da Secretaria Municipal de Esportes, assinar o convênio com a Secretaria de Estado do Esporte e Negócios do Turismo, do Estado de São Paulo, se haveria possibilidade da mesa agilizar a documentação para que o secretário municipal, Paulo Javarez, pudesse estar em São Paulo na próxima quarta-feira, em razão dos Jogos Abertos ter início no dia 17 de setembro, e no dia 2 de julho encerra todo o prazo legal para assinatura de convênio. Vossa Excelência já havia nos solicitado a respeito, e essa mesa diretora, através da administração da casa, já deixou o autógrafo pronto, e tão logo seja aprovado o projeto, já vamos assinar essa noite mesmo o autógrafo, para que possa ser até publicado amanhã, se for assim necessário. Quarto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 100/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.
Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana, exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos, senhor secretário, que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é oportuno e indispensável à urgência na sua aprovação, conforme acima se consignou. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação, é o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha pela legalidade, o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer pela Comissão de Justiça do vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças, vereador Nelson Reis Alves. Favorável. Vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Solicitamos o parecer da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Vereador Mário Mardegan. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 100/98, de autoria do Executivo Municipal. Quinto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 107/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana, exaram parecer pela legalidade. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Inquestionável a necessidade da obra em questão. A realização de tal feito evidencia a sensibilidade tanto do deputado Sidney Cinti como do governador Mário Covas e da prefeita Germínia Doce Venturoli, que juntaram esforços no sentido de concretizar a realização da obra em questão. O projeto é oportuno e meritório, não merece reparos quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha também pela legalidade o vereador Clemente Cavazana. Pela Comissão de Justiça, solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças, vereador Nelson Reis Alves. Favorável. Vereador Edival Antônio dos Santos. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Solicitamos o parecer da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Vereador Mário Mardegan. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem.
Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 107/98 de autoria do Executivo Municipal. Sexto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 085/98 de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Amparo ao Excepcional Retinha Prates, visando a cessão de funcionários. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão, pela legalidade, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham também pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social exara parecer favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 085/98, de autoria do Executivo Municipal. Sétimo item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 303/97, de autoria do edil Hélio Correia. Autoriza a concessão de uso das paredes de ginásios de esportes para a equipe de basquete feminino de Araçatuba. O parecer contrário da Comissão de Justiça ao referido projeto constou da pauta da ordem do dia da 16ª sessão ordinária de 18/5/98, em cuja sessão foi rejeitado em plenário, tendo o projeto seguido sua tramitação normal. Dando-se sequência à tramitação do projeto, foi este encaminhado à Comissão de Esporte, Turismo e Lazer, composta pelos edis Edival Antônio dos Santos, Hélio Correia e Mário Aparecido Pavan Birubiru, para parecer, sendo que o edil Edival Antônio dos Santos manifestou-se contrário ao projeto, enquanto que o edil Birubiru manifestou-se favorável. Em face do empate verificado nos pareceres, exarado pelos dois edis, e pelo fato do edil Hélio Correia ser o autor do projeto, o que impossibilita regimentalmente de exarar parecer, esta presidência nomeou ad hoc para exarar parecer pela Comissão de Finanças, da Comissão de Esporte, Turismo e Lazer, o edil Avelino Aparecido Rocha, sendo que esse manifestou-se favorável ao projeto. Com o parecer favorável da Comissão de Finanças, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo
Terceiro, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 303/97, de autoria do edil Hélio Correa. Verificação de votação requerida pelo vereador Edival. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda a chamada para verificação nominal de votação requerida pelo vereador Edival Antônio dos Santos. Antônio Edivaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Abstém. Clemente Cavazana. Sim. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Hélio Correa. Abstém de votar. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Sanches Hernandes. Sim. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidnei Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, um vereador ausente, 2 abstenções, 1 voto pelo não, 14 votos pelo sim. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 303/97, de autoria do edil Hélio Correa. 8º item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 077/98, de autoria do edil Sidnei Giron. Dispõe sobre a forma de acondicionamento de ferro velho, sucatas e materiais reutilizáveis ou recicláveis e da outras providências. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Decisão, a primeira conclusão do relator. O projeto é oportuno, mormente face à disseminação da dengue no município e na região. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham também pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa Dunga. Pela Comissão de Finanças, os edis Nelson Reis Alves, presidente, e Edival Antônio dos Santos, pronunciam-se favoráveis. Solicitamos pela Comissão de Finanças o parecer do edil José Américo do Nascimento. Favorável. A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social exara parecer favorável. O projeto está em discussão. Antes, porém, solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura de emenda apresentada. Emenda substitutiva. O artigo 1º do projeto de lei 077/98 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Os proprietários de estabelecimentos destinados à comercialização de ferro velho, sucatas, materiais reutilizáveis ou recicláveis e destinados a qualquer outra atividade que implique no acondicionamento de água, de forma a servir de criadouro do Aedes aegypti,
estão obrigados a tomar medidas adequadas para evitar a formação de ambiente próprio ao desenvolvimento das larvas do Aedes aegypti. Jaime José da Silva, vereador PSDB. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, inicialmente, a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, o artigo 2º, tendo em vista que o artigo 1º já foi aprovado através da aprovação da emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo, com a emenda aprovada, em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei 077/98, de autoria do edil Sidney Giron. Nono item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 078/98, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Institui a Semana da Arrecadação de Medicamentos no município. A Comissão de Justiça irá parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Decisão da comissão pela legalidade do projeto é o meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanham pela legalidade Clemente Cavazani e Antônio Edivaldo Costa Dunga. A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, por maioria de seus membros, pronuncia-se favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Arlindo Mariano, que dispõe de 10 minutos para versar sobre essa matéria. Senhor presidente, colegas vereadores, eu vou ser bastante breve. Apesar da matéria e da ideia da matéria ser bastante inteligente e a gente entende a intenção do colega vereador, mas eu faço questão de discutir esse projeto porque eu acho que existe um aspecto de periculosidade nessa semana de arrecadação de medicamentos. Isso porque as pessoas podem ter medicamentos em casa que, em tese, apesar de não estar com seu prazo de validade vencido, de estar na caixinha bonitinho, mas existe um aspecto dentro da farmacologia que é bastante importante, que se chama a conservação do medicamento. Ele tem que ficar ao abrigo de luz solar, ao abrigo de excesso de calor, ao abrigo de umidade. E medicamento que aparentemente pode estar bem, até olhando-se o líquido, ele pode ter suas propriedades terapêuticas alteradas em função de ter ficado no porta-mala de um carro por tempo excessivo no sol. Araçatuba é uma cidade bastante quente. E se ocorrer algum acidente de uma pessoa que recebeu um medicamento desse e poder até ter consequências aí desagradáveis, perde toda a bonita intenção do projeto. Um acidente que possa ocorrer com um medicamento mal acondicionado, um medicamento mal armazenado, e que as pessoas que vão receber esse medicamento não têm condições de fazer essa avaliação, pode trazer aí um acidente muito desagradável. Eu não tenho nada contra
a ideia do colega. Eu acho até que poderia ser feita algumas alterações, que se faça uma semana de arrecadação de fundos para aquisição de medicamentos. Eu queria deixar essa sugestão, mas a arrecadação de medicamentos que as pessoas têm em casa, de repente comprou e não usou, está na prazo de validade, mas não armazenou direito, e isso pode fazer muito mal para quem possa vir a utilizar. Eu só faço questão de fazer essa colocação, porque eu acho bastante importante. Era isso que eu queria dizer e reservo meu tempo se for necessário. Vossa Excelência reserva 8 minutos do seu tempo. Com a palavra, o vereador autor da matéria, Carlos Hernandes. Não, também vou ser bem breve, só para dizer o seguinte, o Arlindo, que nós tomamos cuidado quando fizemos esse projeto aqui, e fomos bem claros o seguinte, que esse projeto vai ser feito em parceria com a Secretaria de Saúde e Higiene Pública e com a Farmácia Municipal. Por isso, nós entendemos que o pessoal da Secretaria de Saúde vai fazer a triagem para saber quais os remédios que estão bons ou não. Aquele que estiver com a validade no prazo certo e que estiver bom para o uso, ótimo. Aquele que não estiver, nessa triagem, evidentemente feita pela Secretaria, ele será desconsiderado. Só isso para responder a esse problema, né? Porque eu acho que seria o problema maior que o vereador Arlindo está vendo nesse projeto. Permite uma parte? Opa, vontade. Só para não ter que voltar à discussão, mas aqui não tem como a Secretaria de Saúde, nem ninguém no mundo, pegar um medicamento e avaliar ele para dizer se ele foi bem ou não armazenado no período anterior. Por isso, os medicamentos seguros são aqueles que são provenientes de farmácias ou de distribuidoras de medicamento. Aqueles que já vão para o domicílio e depois voltam para algum lugar, você não sabe de que jeito que foi armazenado. E, aparentemente, ele pode estar bonito e a Secretaria não tem condições, não existe aparelho que vai dizer se aquele remédio está bom ou não. É aí que está o risco, que eu digo. Se o cara ficar com um remédio no carro uma semana, no sol, vai alterar as propriedades terapêuticas, vai alterar a composição química do medicamento, criando alguns radicais tóxicos ali que podem levar a pessoa até o óbito. É essa a minha preocupação. Não, tudo bem, eu entendo a sua preocupação e acho até viável. Mas entendo também que o pessoal da Secretaria deve ter a sua opinião lá a respeito para saber se o medicamento está bom ou não. Ou então nós vamos sugerir até uma emenda para algum colega e que a gente possa fazer uma semana de arrecadação de medicamentos sem uso. Tá? Aquele que não foi usado, o medicamento que ele foi comprado e apenas está sendo doado para ajudar as pessoas que realmente necessitam. Ok? Obrigado, reservo meu tempo. Vossa Excelência reserva 8 minutos do seu tempo. Não havendo mais nenhum vereador queira fazer uso da palavra, consultamos os vereadores com reserva de tempo. Vereador Arlindo Mariano. Desiste. Vereador Carlos Hernandes. Desiste. O projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 078/98, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Décimo item da pauta. Discussão única da moção 004/98, de autoria do edil Jaime José da Silva. Apoio à GESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, através de sua subsede em Araçatuba, que reivindica mudança na denominação do cargo de oficial de justiça para oficial de justiça avaliador e leiloeiro, com a consequente
com o consequente enquadramento em nível universitário na escala de vencimentos. Pela Comissão de Justiça, o edil Clemente Cavazana exara parecer pela legalidade da moção. Solicitamos, senhor secretário, que proceda à leitura do parecer. Normativamente, nada a opor. Quanto ao mérito, nada mais justo, dado que a classe dos oficiais de justiça implicitamente são avaliadores e leiloeiros, o que justifica plenamente a presente moção. Clemente Cavazana, relator. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga, pela Comissão de Justiça. Pela legalidade. Solicitamos a DOC o parecer do vereador Arlindo Mariano, tendo em vista que o vereador Jaime José da Silva, presidente da Comissão de Justiça, é o autor da moção. Pela legalidade. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, a moção está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Aprovada em discussão única a moção 004/98, de autoria do edil Jaime José da Silva. Encerramos assim a ordem do dia da 19ª sessão ordinária, dia 8 de junho de 1998. Agradecemos os vereadores que aqui compareceram, os funcionários desta Casa de Leis, o público que esteve aqui em nossas galerias e aos ouvintes da Rádio Difusora. Nosso muito obrigado e boa noite.